Meus irmãos, nós vamos começar o caminhante falando da história de dois caminhantes. Pedro e André. E a história de Pedro e André, ela não é uma história tão diferente da nossa. Esses caminhantes não são tão diferentes de nós. Nós também somos caminhantes. Eu também sou um caminhante como Pedro e André. Você também é um caminhante como Pedro e André. Nós conhecemos os nomes deles, estão ali na palavra. Mas Deus conhece o seu nome. Eu conheço o nome de vários caminhantes aqui. Quantos caminhantes aqui? Quantos? Júnior, Socorro, Ricardo, Ariane, Andréa, Emílio, Emília, Raquel, Najib, Vera. Quantos caminhantes? Cleide, quantos caminhantes? Muitos. Bergson. Tem uns caminhantes com nome invocado. Tipo Bergson. Tipo Hildebrando. Caminhantes, nós somos esses caminhantes. E Pedro e André eram irmãos. E eles estavam fazendo o quê? Trabalhando. Porque eles eram pescadores. E Jesus passa, olha para eles e diz: segue-me. A vida do caminhante começa com isso. Jesus passa, imagina Jesus passando aqui no meio de nós, e parando ali onde o Lúcio está sentado, olhando para o Lúcio dizendo: segue-me. Segue-me. Parando onde você está e dizendo: segue-me. Segue-me, Carol. Segue-me. Ele convidou aqueles caras. E disse para eles: eu os farei pescadores de almas, pescadores de homens. O texto diz que imediatamente eles largaram as redes. Eles largaram o que eles estavam fazendo e foram seguir a Jesus. Nós temos algumas coisas na história de Pedro e André, e a primeira que eu queria destacar aqui é o convite. Porque esse convite, ele continua sendo feito a cada um de nós. Siga-me. Siga-me. Jesus está batendo na porta do seu coração, e quando você abre, ele diz: me segue. Ele continua chamando caminhantes, pessoas que estejam dispostas a segui-lo no caminho, a trilharem e a andarem nesse caminho. Mas esse convite, meus irmãos, é um convite diferente. É um convite diferente porque não era o seguidor quem escolhia quem iria seguir. Não era o seguidor que dizia: eu vou seguir quem? Se eu seguir esse Jesus? Não, ele que era convidado. Não é essa coisa que a gente tem hoje das celebridades, um desespero para conseguir seguidor. Quanto mais seguidor tem, mais ele, sabe, o seguidor, sempre me sigam, me sigam, me sigam, me sigam. Jesus, o rabi, o rabino, o mestre, ele não andava assim: quem quiser me seguir, me siga. Não era, não. Não era assim. Não era o discípulo que dizia assim: eu vou seguir esse mestre. Não gostei desse mestre, eu vou seguir aquele mestre. Não. Era o mestre que escolhia o discípulo. Era o rabi que olhava e dizia: me segue. Qual era o critério que os mestres tinham para recrutar esses discípulos? Para chamar esses seguidores, para chamar esses caminhantes? Um menino, e aí apenas meninos, tá? Um menino aos 10 anos, aos 6 anos, ele começava a estudar a Torá, com 6 anos. Torá é a lei. Os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 6 anos ele começava a ler. Aos 10 anos, eles já tinham toda a Torá decorada. Decorada. Aos 10 anos, toda a Torá decorada. Toda. Nesse momento, alguns saíam ali daquela escola judaica e iam para aprender o ofício dos seus pais. Quem tinha um pai carpinteiro, quem tinha um pai que fosse pescador, quem tinha um pai... E agora que você decorou a Torá, por que decorar, pessoal? Ninguém tinha o livro na mão, não, era decorado.
Quando a Bíblia fala guardei no meu coração, tipo, era guardar no coração mesmo, era decorar. Pegava um menino daquele, falei a Torá, decorava, falava. Aos 10 anos, alguns voltavam para ir ao ofício do pai, e os que se destacavam, continuavam na próxima fase da escola. Eles iam estudar o Talmud. O Talmud era a interpretação que os rabinos faziam da lei. E eles iam estudar a interpretação que os rabinos faziam da lei. E aos 12 anos, para 14 anos, eles já tinham o Talmud todo na cabeça. E já estavam aptos a discutir a interpretação. Lembra Jesus com 12 anos que ficou para trás, discutindo lá com os rabinos, e todo mundo ficou impressionado, porque com 12 anos ele tinha acabado de decorar e tinha começado ali a se tornar um talmudim, que era o discípulo. Ele tinha começado agora a viver aquilo. E de repente ele já estava ali com 12 anos, já discutindo a interpretação da lei, o Talmud. E aí essas pessoas, que eram os especiais, dos especiais, é quadro de honra, entendeu, galera? É tipo, o rabi, ele chamava o aluno da classe especial. O aluno chamava o cara que não só sabia decorado tudo, mas ele também tinha um conhecimento e uma interpretação aguçada, uma capacidade de discutir sobre aquilo. O rabi chegava e dizia o quê? Você é top. Estou vendo que você é bom. Me segue. Me segue. Quem escolhia o caminhante não era o caminhante que escolhia o seguidor, mas era o seguidor, era o seguido que escolhia o caminhante. Era o mestre que escolhia os seus discípulos. Aí eu pergunto para vocês, quem era André e Pedro? Eles não tinham mais nem idade para ser seguidor de mestre nenhum. Eles já estavam velhos na cultura da época. Pedro era um iletrado. Tanto que quando ele começa a falar, não sei o que, o pessoal fica fazendo hora com a voz dele, e fica com o sotaque dele, e diz, mas esse cara é um ignorante, que pode ele estar pregando desse jeito? Eles eram pescadores. O pescador era uma profissão tida como uma profissão imunda. Aí chega o rabi, chamado Jesus de Nazaré, mestre dos mestres, e chega à beira do mar da Galileia, olha para aqueles dois irmãos que nunca na vida deles imaginavam que um dia eles pudessem ser discípulos de um mestre. Jesus olha para eles e diz, segue-me. Você percebe a força que há nesse convite? E por que esse convite é diferente? Porque que ele é um convite, ele sendo mestre maior do que todos aqueles mestres, ele faz um convite que nenhum mestre daquele fazia. Porque vamos olhar depois, quem era Judas? Um cara instável, um cara, sabe, não passava no psicotécnico. Ele ficava ali no psicotécnico, nem passava daquela sessão lá. Quem era Levi? Levi era um cobrador de impostos. Outra profissão imunda. Quem era Zaqueu, meu irmão? Zaqueu sabia de número. E a conta que ele fazia sempre ficava para o lado dele. É tipo assim, 3 para você, 1 para mim. 4 para você, 1 para mim. Era Zaqueu contando, dividindo as coisas. 5 para você, é o contrário, né? 5 para mim, 1 para você. 5 para mim, 1 para você. 6 para mim, 1 para você. Era assim, Zaqueu. Aí se eu fosse roubar ia me dar ruim, né? 6 para você e 1 para mim. Zaqueu era esperto, ele não era que nem eu. Ele sabia fazer a coisa. Quem era Maria Madalena? Para começar, era mulher. E Jesus tem um corpo discipular feminino. Onde que uma mulher podia ser discípula? Jesus chama mulheres para segui-lo.
Quem era Paulo? Mas, agora você pisou na banana aí, pastor, porque na casca de banana, porque Paulo era o cara. Paulo era cidadão romano, conhecedor da lei, era um cara assim, o cara que passava fácil nesse negócio aí, nesse teste aí. Se fizesse o exame de admissão lá, ele passava e tudinho, passava. Mas ele só se tornou discípulo depois que ele entendeu que ele não prestava. Ele só se tornou discípulo depois que ele abandonou todas essas e se tornou alguém pecador. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Porque não tem como o caminhante seguir a Jesus achando que ele está seguindo a Jesus porque ele é bom. O caminhante precisa ter, meus irmãos, o sentimento, que é o sentimento de João Batista, que diz assim, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Enquanto a gente não entende isso, a gente acha que quando Jesus chega para a gente e diz, segue-me, a gente está dizendo assim, pô, Jesus é o cara mesmo, porque ó, você está sabendo que vai pegar uma pessoa legal para seguir ele. Não. É condição básica do caminhante. Entender que ele não merece seguir. Que segui-lo é graça. E que se tornar um discípulo de Jesus e receber um convite para se tornar discípulo de Jesus é graça pura. Logo nessa época aqui, Jesus foi lá para a casa de Levi, de Mateus, e estava lá com os amigos de Mateus, que tinham uma péssima reputação. Mateus tinha uma péssima reputação, os amigos dele também tinham uma péssima reputação. E ele está lá comendo na casa de Levi. Levi e Mateus a mesma coisa, tá? Estava lá comendo na casa de Levi. E aí vem o pessoal, vê os religiosos, começam a criticar, e Jesus diz, versículo 17 de Marcos 2, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Pessoal, isso é algo central no ministério de Jesus e na convocação que ele faz aos seus seguidores. Você não será um seguidor de Jesus enquanto você estiver ancorado na sua bondade, na sua capacidade, na sua santidade. Isso é importante para você ser um religioso. Para você ser um seguidor de Jesus, você precisa ter consciência da sua miserabilidade. E de que este convite em si já é uma loucura. E que já é uma manifestação profunda e tremenda da graça de Deus. Não importa quem você é. Não importa. Não importa. Não importa. E aí vem a resposta dos discípulos. Porque o que eles fazem? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Robertinho, uma vez falando sobre esse texto, ele dizia assim, eu sempre fiquei encucado de como é que os caras largavam a rede assim, o cara está lá trabalhando, Jesus passa, segue-me, e os caras largam tudo e vai. Que estranho, não é estranho? Tipo, será que tinha uma magia ali, que Jesus vinha como um negócio assim, hipnotizava os caras assim, segue-me, aí os caras, largavam as redes e saía seguindo a Jesus. Será que era isso? Porque é estranho, não é? Tu está trabalhando, passa um cara e diz, me segue, e você vai, larga tudo e vai. Não é estranho? Mas quando a gente entende, a gente vê que não é estranho. Porque esse convite era precioso. Ele era manifestação da graça. Ele era algo que estava fora do alcance daquelas pessoas. E eles entendem isso, que está sendo dado a eles um privilégio, uma graça, uma oportunidade imerecida de seguir o Mestre. Eles não pensam duas vezes. Eles largam as redes e seguem. Enquanto nós não entendermos a natureza do convite que está sendo feito, e a nossa natureza como pecador, nós continuaremos apáticos diante do convite de Jesus para você segui-lo. Você vai continuar assim, como você está, apático. Dizendo, Jesus passasse aqui no meio de você e dissesse, me segue. Aí você, pô, que legal, ia ser massa, né?
Apático, você não está entendendo. Você não está entendendo que é o Filho de Deus, que é o Jesus de Nazaré, que é o próprio Deus, chegando para você e chamando você para ser um seguidor dele. Escolhendo se revelar neste mundo através dos seus seguidores. Alma cebosa que somos nós. A gente não está entendendo o convite. A gente não está entendendo o negócio. Por isso que a gente fica apático diante. Jesus morreu na cruz. A gente cresceu ouvindo que Jesus morreu na cruz. A gente cresceu ouvindo nesse negócio. Nos acostumamos tanto com o Evangelho que parece que ele perdeu o efeito sobre nós. Escutamos e não nos arrepiamos mais. Não temos mais aquela sensação, sabe, de olhar e dizer assim, cara, Jesus está me chamando para ser um seguidor dele. Eu não sou digno de ser um seguidor de Jesus. Esse sentimento precisa estar. Meus irmãos, a religião, ela chama os bons. Jesus chama os reconhecidamente pecadores, inaptos. Quando ele disse que ele veio para os que eram, quando ele veio para os que eram doentes, é porque tinha os doentes e tinha os não doentes? Vocês acham que Jesus olhava assim e dizia assim, aquele fariseu ali não é doente não vim para ele não, ele é muito bom. Você acha que era isso que Jesus estava dizendo? Ele dizia, eu vim para os doentes, ele está dizendo que eu vim para quem se entende como doente, para quem enxerga que é doente. Para quem não enxerga que é doente, eu não vim para você. Porque você não enxerga que é doente, você não enxerga que você é pecador, você não enxerga que você não merece. Então ele vem para aqueles que são reconhecidamente pecadores, que entendem que eles não merecem. E é o sentimento de João Batista que a gente precisa ter como seguidor, como caminhante. Eu não sou digno de amarrar as sandálias do mestre. E quando a gente tem essa consciência, e Jesus passa na vida da gente e diz, eu te perdoo, eu morri na cruz por você, eu restauro tua vida, eu coloco teu nome no livro da vida, e eu convido você a me seguir como meu discípulo. Meu irmão, não tem como não largar a rede e recusar um convite desse, que você não tem como fazer se não for pelo convite dele. Mas nós somos religiosos demais para acharmos que nós merecemos ser seguidores de Jesus. Olhamos para o mundo, e olhamos e dizemos que o mundo é terrível e de que nós somos bons. Essa mentalidade é a mentalidade do religioso. O mundo é terrível e nós somos bons. Pastor, então o senhor quer dizer que o mundo não é terrível? Eu não estou dizendo que o mundo é bom. Eu estou dizendo que você também é terrível. Eu estou falando você, mas diz que com o dedo que a gente aponta tem 3 apontando para a gente, né? Eu estou falando de mim também. Eu usei o você porque se eu falo a gente, aí você não se toca, entendeu? Eu não estou dizendo que o mundo é bom. Eu estou dizendo que nós não somos tão diferentes. Que nós somos tão miseráveis quanto. E se temos algum traço de bondade, isso é obra da graça de Deus na vida da gente. E se a bondade que nós conseguimos exalar aqui é igual à bondade ou inferior à bondade que o mundo está exalando. Porque o mundo está exalando muita bondade, meu povo. Não é só a igreja, não. A igreja parece estar noutra frequência. Noutra frequência. Um discurso bélico, um discurso de ódio. Então a gente precisa botar o pé no chão assim e dizer assim, rapaz, eu sou, lembra da marca lá? Eu sou barro. Eu não mereço ser seguidor desse Jesus. Esse Jesus é maravilhoso, é o mestre dos mestres. Ele está me chamando para ser discípulo dele, está me escolhendo para, através da minha vida, revelar quem ele é ao mundo, meu irmão. Está entendendo o que é ser caminhante? Por isso que os caras largaram tudo. Interessante, Paulo, tem um texto de Paulo que eu acho fantástico. Como a proposta aqui é, às vezes, ser meio pregação, meio seminário, eu vou trazer alguns textos, próximo domingo mais ainda, mais longos. Olha o que diz em 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Então, se você não é um insignificante, você não é escolhido. A gente precisa entender a nossa insignificância diante do plano de Deus e do reino. E de quem Deus é e de quem nós somos. Que a gente está se achando muita Coca-Cola no deserto. A gente se acha demais facilmente para um discurso religioso que acha que porque a gente é amado, e a gente é amado, de que isso torna a gente, assim, sabe, mistura graça com merecimento. É um negócio, um engodo. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E um caminhante, que entende o que é ser um caminhante, não tem como se vangloriar. Paulo vai dizer, se for me vangloriar em alguma coisa, me vangloriarei nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas. Então Paulo, que era o cara que era, precisou entender que ele não era, para poder ele ser. E a galera que não era, ficou muito fácil de olhar para o convite e dizer, meu irmão, que loucura eu ser seguidor de Jesus. Como Paulo achava que era, precisou cair do cavalo, ficar cego, sabe? Então a galera que acha que é, precisa cair do cavalo. E a galera que sabe que não é, entende às vezes mais fácil o convite de Jesus. Então se você acha que você é, o caminho seu é de Damasco, é de Paulo, é de cair do cavalo. Para entender que você não é. E se você já tem consciência de que você não é, saiba que existe um Jesus que está olhando para você e está dizendo, segue-me. Do jeito que você está. Do jeito que você está. Segue-me. 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 Entende, irmãos? E aí vem uma proposta. Porque ele não apenas convida, mas ele faz uma proposta. Ele diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O que Jesus está dizendo é, sigam-me e eu vou mudar a vida de vocês. Sigam-me e eu vou ressignificar o que vocês fazem. Sigam-me e eu vou fazer uma revolução na vida de vocês. Essa revolução faz parte da vida do caminhante. Não há quem aceite esse convite que não tenha a sua vida transformada, meu irmão. Não há. Porque no caminho, nós somos o caminhante, no caminho nós somos transformados. O caminhante muda. O caminhante se restaura. O caminhante é transformado. O caminhante passa pela metanoia. No caminho, na caminhada, o caminhante vai ter a sua vida mexida. E aí explica nossa resistência. Porque ninguém quer ter a sua vida mexida. Melhor a gente ficar vivendo o desafio da religião, porque é medíocre. Ele tem uma agenda, agora tem que mexer com o meu coração, tem que mexer, sabe, com a minha relação dentro de casa, eu tenho que mudar meu jeito no trabalho. Ah, peraí, tenho que seguir a Jesus, então eu vou ter que ser honesto, cara. Ah, não. Quer dizer que eu vou ter que amar meu inimigo? Ah, não. Eu vou ter que aprender a dar outra face. Eu vou ter que perdoar meus familiares. Eu vou ter que aprender a andar com altruísmo. Entende, irmãos? É acessível seguir a Jesus. Mas o caminho vai mexer com você. E se não mexer com você é porque você está numa rota alternativa. Recalculando a rota. E o Waze mandou para você por uns buracos. Para fugir do trânsito, para fugir dos problemas, sabe? E o que acontece às vezes quando o Waze bota a gente para fugir dos problemas? Daquilo que a gente não quer. Nós encontramos problemas. Porque às vezes ele mete para umas brenhas que você não tem trânsito não, mas traficante mandando baixar o vidro. Às vezes a gente está vivendo isso na nossa vida com Deus. Dizer, não, Deus, não, eu não quero pegar esse trânsito aqui, não. Eu quero um atalhozinho aqui, ó, um cantinho, depois vai, aí pá, chega lá, os traficantes baixam.
foi seguir o atalho. Então a gente tem a nossa resistência, que vai mexer com a gente. Vai mexer com você. Se você não quer ter sua vida mexida, meu irmão, continue vivendo o que você está vivendo. Agora fala que nem Jesus, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vocês resolverem me seguir, saibam que eu vou mexer com a vida de vocês. E talvez você não queira. Ele faz uma proposta, eu os farei. E existem 5 coisas que vão acontecer no caminho, que eu estou destacando, tá? É que eu estou destacando aqui no seminário. 5 coisas que vão acontecer no caminho. Que eu tenho observado que acontece no caminho, que através da leitura bíblica e da interpretação dos textos, da vida dos discípulos, eu percebo que essas coisas acontecem no caminho. E eu fiquei, 5 coisas? Mas não é coisa. Que coisa? Não é coisa. É o quê, então? São 5 curas, 5 libertações, 5 mudanças, 5 transformações, 5 metanoias, que é a mudança de mentalidade. Eu saí pegando essas palavras aí para ver qual era a palavra que estava mais a ver com isso. E assim, é isso aí tudinho para substituir a coisa, entendeu? Só que como coisa é muito coisado, eu acho que é melhor a gente trocar coisa por cura. Mas quando você pensar em cura, você pensa em coisa. Quando você pensar em coisa, você pensa em metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. Quando você pensar em metanoia, pensa em transformação, restauração, reconciliação. Tem um bocado de palavra para colocar aí. Um bocado de palavra. A gente vai optar pela cura, tá? E aí assim, não, fiz questão de escrever aí no slide, não se prenda à ordem dos acontecimentos, pois o caminho é dinâmico. E embora seja o mesmo caminho, cada caminhante tem uma história própria e uma trilha pessoal. Então as coisas que eu vou apresentar aqui agora, que eu vou colocar aqui agora, que será as cenas dos próximos domingos, tá? É o que a gente vai trabalhar nos próximos domingos. Não se prenda a essa ordem. Ah, quer dizer que primeiro tem que viver isso, para depois viver isso, para depois ver isso. Não, no caminho é dinâmico. Às vezes a gente começa fazendo uma coisa e depois no final faz a mais importante. É dinâmico. Mas quais são essas 5 coisas? Quais são essas 5 curas que acontecem no caminho? A primeira, meus irmãos, é que nós seremos curados no caminho da idolatria. Na hora que você resolver seguir Jesus, Ele vai curar você da idolatria. Porque existe uma condição básica de ser um seguidor de Jesus. É reconhecer Jesus como Senhor. E nós achamos que porque somos crentes, não temos idolatria. Que balela, nossa idolatria é pior do que aquelas idolatrias que nós chamamos de idolatria. Você vai seguir a Jesus, Ele vai se colocar como Senhor da tua vida. Senhor. O que é que isso implica? O que é que isso implica? Isso é fundamental na mentalidade do caminhante. Você vai começar a seguir a Jesus, Ele vai se colocar como o Senhor da tua vida. Ou você vai precisar colocar Ele como o Senhor da tua vida. E tirar os ídolos que você tem. O ídolo pode ser um sonho, o ídolo pode ser uma pessoa, o ídolo pode ser um recurso, o ídolo pode ser uma reserva, o ídolo pode ser um carro, o ídolo pode ser uma televisão, o ídolo pode ser uma assinatura de Netflix. Aquilo que estiver ocupando o lugar que é do Senhor Jesus na tua vida, está te adoecendo. E você precisa ser curado da idolatria. Entendeu? Curado? Você precisa ser curado da idolatria. Isso é próximo domingo. Segundo, nós seremos curados da ignorância. Jesus diz, errais por não conhecerem as Escrituras. E no caminho, meu irmão, você será desafiado a conhecer a vida e a verdade. O que é que Jesus diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho, nós conheceremos a vida e conheceremos a verdade. E seremos salvos, curados da nossa ignorância. Porque às vezes é por ignorância que nós estamos machucando o nosso semelhante. É por ignorância que nós estamos destruindo nossas relações. É por ignorância que nós estamos fazendo um bocado de coisa que a gente está fazendo.
porque não compreendeu o Evangelho, não compreendeu a verdade e a vida que há em Jesus. Seremos também salvos e curados da desobediência, pois seremos desafiados a seguir os passos do Mestre. A seguir os passos do Mestre. E aí assim, pessoal, lembro de Carlinhos Queiroz, que diz: Jesus é um problema na minha vida. E a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei assim, rapaz, o que ele está querendo dizer? É que é um problema mesmo, porque se não fosse Jesus, a minha vida era muito mais fácil. Mas porque eu sou um seguidor de Jesus, eu não consigo passar por uma pessoa que está sofrendo e não fazer nada. Porque eu sou um seguidor de Jesus, na hora que eu vou gastar meu dinheiro aqui com o negócio, eu lembro que existe algo a ser feito. Tá? Entende? Isso é um problema. Porque eu sou um seguidor de Jesus, eu não consigo simplesmente ligar o botão do... Não vou falar. Que está tão na moda ligar esse botão, né? Como ato de liberdade. Que liberdade? Eu entendo que existem situações que são situações de abuso, que a gente às vezes precisa ligar o botão da libertação. Mas o botão do foi, ele não deve fazer parte da engrenagem do discípulo de Jesus. Não dá para ligar, aquela pessoa ali, ó, liguei o botão do... Bonito, bonito, bonito. Seguidor de Jesus não liga botão para ninguém. Ah, então não quero não. Não queira. Diga que você não quer. Mas não ache que você está seguindo, fazendo isso. É obedecer o Mestre. É seguir o caminho dele. Seremos curados, meu irmão, do isolamento. Como caminhante. Curados do isolamento. Que tantos aqui são adoecidos nisso. Porque seremos desafiados a andar com outros caminhantes. O caminhante não caminha sozinho. Onde é que Jesus está? Onde estiverem 2 ou 3. Quando ele foi, ele disse, ele deixou o que aqui? Um corpo. Com quantos membros? Muitos. E seremos curados, por último, de viver sem sentido. Tanta gente tirando sua própria vida. Tanta gente não encontrando o sentido de viver. Essa corrida dos ratos, que nós trabalhamos para pagar conta e pagamos conta para trabalhar. O que a gente está fazendo aqui? Qual é a missão? Seremos desafiados a viver a missão do Mestre e a tomar a missão dele como nossa missão. E aí um resumo dos pontos todos, está no próximo slide aí, a gente vai fazer isso nos próximos domingos, ó. Aprofundar isso nos próximos domingos. Daqui até o 5º domingo, a gente vai aprofundar cada ponto desse. Das curas que nós precisamos viver nessas áreas. Da cura que nós... E a partir de abril, todo último domingo do mês, estaremos aqui num grande encontro do caminhante. E teremos desafios a serem vividos na prática, na nossa caminhada, na nossa vida como caminhante. Desafios que vão livrar você da idolatria, desafios que vão tirar você do isolamento, desafios que vão conectar você com a missão, que vão conectar vocês com outras pessoas, que vai conectar a gente, meus irmãos, com a verdade do Evangelho e com a consciência de que somos seguidores deles e precisamos seguir os seus passos. Mas existe um dilema. Existe um dilema. E o dilema é que, minha vida está legal. Sensação que eu tenho que se eu me abraçar com Jesus, ele vai me dar uma rasteira. Então você se protege. Se eu me abraçar com Jesus, ele vai me dar uma rasteira. E você fica assim, ó, não, Jesus, pode ser só isso não, Jesus, tipo, só ir para o céu, não, por favor, só ir para o céu. Eu quero só ir para o céu, Jesus, eu quero só ir para o céu. Deixa eu viver minha vida desgraçada aqui. Sem sentido, vazia, isolado. Deixa eu viver essa vida desgraçada. Eu quero só ir para o céu. Beleza. Então você vai para o céu, tá certo?
Fica triste não, você vai para o céu. Salvo pela graça. Mas, meus irmãos, eu digo como Paulo, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A vida eterna começa agora. E nós já podemos experimentar de coisas tremendas que essa vida eterna nos traz hoje. Mas a gente não quer. A gente quer pagar as contas, a gente quer viver feliz. A gente quer estar bem simplesmente. E acha que vai ficar bem pegando as rotas do Waze. E não vai. Por isso Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, vai fazer o quê com ela? Vai perder. E quem perder a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. Você que está falando de vida eterna, meus irmãos, está falando de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de vida aí não é simplesmente sobreviver, não, que às vezes é o que a gente está fazendo, a gente está sobrevivendo. Não é vida. É vida, é fonte de água viva que jorra para a eternidade, é luz no meio das trevas. Entende? É pão vivo que desceu do céu. E falando em pão vivo que desceu do céu, quando Jesus começa, transforma ali os pães, multiplica os pães e peixes e alimenta a multidão, lá em João 6, que depois as pessoas vão atrás dele, ele chega para o pessoal e diz assim, vocês estão me seguindo? Coloca o texto aí, Aninha. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos e creram, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me seguindo, estão atrás de mim, porque vocês querem se beneficiar. Meus irmãos, isso diz tanto sobre a igreja evangélica brasileira. Sobre teologias e teologias de prosperidade, de vida, que é simplesmente atrás de pão, atrás de Jesus, como se Jesus fosse uma padaria. E ele diz, o pão que eu tenho para vocês é o pão vivo que desceu do céu. E eu digo para vocês, lá, depois desse negócio aí, dessa conversa aí, depois lê João 6 na semana, depois dessa conversa aí, diz que um bocado de gente deixou de seguir a Jesus. Um bocado de gente deixou de seguir a Jesus. Aí Jesus achou pouco que tinha saído um bocado. Aí ele olhou para os que tinham ficado assim e disse assim, e vocês? Querem ir embora também? Olha o papo de Jesus com os discípulos. E vocês? Querem ir embora também? Ó, aquele negócio assim, ó, a porta da casa, a porta, né? É, serventia da casa, ó. Porta aberta, ele quer ir embora também, chamou os discípulos. Vocês querem ir embora também? Ó, o pessoal está indo embora aí, ó. Porque eu estou discernindo o coração deles, eles estão indo embora. Vocês querem ir embora também? Foi o papo de Jesus. Aí os discípulos lá, tudo travado, né, no mute. Quem fala? Pedro. O miserável. O pescador. O indigno. O inapto. O iletrado. E ele diz, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas antes Jesus tinha dito, e é esse texto que eu queria ler com vocês, Jesus diz, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Meus irmãos, como isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Sabe uma pregação que eu fiz há um tempo atrás aqui, que eu disse que fé é quando a gente pega tudo que a gente acredita, as nossas crenças, e a gente pega e toma? É pegar aquilo que a gente acredita e tomar? Pois é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, comam da minha carne e bebam do meu sangue de uma forma que a minha vida esteja entranhada na vida de vocês. Se encarnem em mim. Se vocês não fizerem isso, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quando ele fala isso, aqui o povo fica, esse cara tá doido, é pra gente comer a carne dele, beber o sangue dele, achou que era uma seita de vampiro, que era os negócios dos canibal, e aí a galera ficou doida e começou a sair. Mas era isso que ele estava dizendo, se vocês terem vida em vocês mesmos, vocês precisam pegar a fé e tomar, vocês precisam pegar a minha carne e o meu sangue, comer e beber. Encarnado, o Cristo em mim. É o Cristo em mim de Paulo. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Eu peguei a carne dele, o sangue dele, a vida dele, o chamado dele, o ministério dele e bebi.
e comi. E ele, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende, irmãos? Esse é o convite que Deus tem a fazer para a gente. Acho que agora ficou mais claro o que significa Jesus passar na sua frente, olhar para você e dizer: segue-me. Eu te farei. Eu te farei. Existe um vir a ser. Existe um eu a ser. Existe uma obra a ser feita de cura, restauração, reconciliação, libertação na vida da gente. Deus está te chamando para um lugar mais profundo com Ele. Um lugar mais profundo. Um lugar que Ele quer te chamar, que talvez não seja confortável para você, como andar sobre as águas não é confortável e não foi confortável para Pedro. Mas Ele quer firmar os teus pés e quer te chamar para um lugar mais profundo. Se Jesus está chegando para você agora, meu irmão, e está dizendo para você: segue-me. Você está compreendendo isso? Você reconhece que você é o insignificante que Paulo fala? Que você não é apto, mas de que esse convite está sendo feito. E não importa se você se considera convertido, tá? Eu queria te convidar a aceitar Jesus hoje. Não importa se você já é batizado, se já tem 10 anos de igreja, 40 anos de igreja. Quero convidar você a dizer sim a esse convite. Segue-me. Eu te farei. Outra coisa que você não é. Eu ressignificarei a tua história. Te darei uma missão. Eu quebrarei todos os altares que existem no teu coração. Eu te conectarei com pessoas. Eu vou te conectar com pessoas. Eu vou te mostrar a verdade e a vida. Eu vou te convidar a me obedecer. Aquilo que Jesus oferece, Ele é. E o que está só oferecido aqui, é Jesus. Aí você pega a carne dele, o sangue dele, come a carne dele, bebe o sangue dele. Para de viver isso na superfície. E se abraça com esse Jesus de uma forma que ninguém mais consiga separar. Que ninguém mais consiga separar.